No vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre a eliminação de Portugal e Estados Unidos, aonde a gente tem o CR7 sendo eliminado e Portugal decepcionando em seu futebol na criatividade do meio de campo. Sério, pra mim foi horrível essa seleção de Portugal, de tudo que a gente esperava e de como foi, ok? Então vamos estar falando um pouco desses jogos aí, mas principalmente de Portugal e Espanha. Irmão, tô revoltado. Bom, a gente veio para essa Copa do Mundo como Portugal entre os favoritos, até mesmo na frente do Brasil, né? Porque sabemos que, cara, o meio de campo de Portugal é uma parada absurda. E não só o meio de campo, também tem laterais, né? E claro, no ataque é onde eu mais falo que Portugal falta um pouquinho a mais, né? Por mais que tenha o CR7, falta ali outras opções, né, para carregar um pouco mais. Calma lá. Vamos estar falando aqui primeiro que Portugal veio para essa Copa do Mundo realmente com um favoritismo muito maior, porque, cara, tem João Neves, tem Nuno Mendes, tem Vitinha. É ali um triângulo, basicamente, onde você tem uma sinergia absurda, mano, onde os jogadores conseguiram conquistar duas Champions Leagues seguidas. Ainda mais tem o Bruno Fernandes que vem sendo o cara ali da Premier League pelo Manchester United, sabe? Então, uma criação, mano, desse meio de campo, sinergia que deveria ter, era uma parada fora do costume, correto? Mas tem o Rubem Dias ainda como zagueiro, tem o Cancelo como lateral. E aí, né, no ataque começa a ter um pouco ser mais complexo, né? Não tem aquela confiança toda. Mas bem, desde a primeira partida a gente viu um Portugal onde tinha zero criatividade, onde o Vitinha ficava carregando a bola o tempo todo e basicamente não existia uma criatividade, não existiam criar chances, né? Era basicamente volta pra zaga, toca pro outro zagueiro, vai pro lateral, toca pro Vitinha, Vitinha toca um pouco pra frente, depois o outro cara já volta pra trás novamente, e aí ficava ali segurando um pouco a bola e não se criava absolutamente nada. Isso tava me estressando muito em todas as partidas de Portugal. Cara, realmente, o que que tá acontecendo? Já começa a chegar um pouco sobre a culpa do técnico, né? Pô, não é possível, mas esse técnico aí não tá conseguindo fazer esse time jogar. E inclusive, né, ele até tirou o Cristiano Ronaldo em uma partida para estar colocando seu reserva e que esse reserva fez o gol. Mas bem, com certeza ali não era o momento, né? O Cristiano Ronaldo é muito bom para bater pênalti. Mas aí você quer ganhar a partida, você quer ir pros pênaltis e tudo mais. É um quebra-cabeça, mas realmente Cristiano Ronaldo não deveria ter saído, né? Mas enfim, a gente já pensa, cara, e se é por culpa do técnico, pode ser também por culpa dos jogadores, e também creio que seja por culpa dos jogadores, tipo, porque, cara, nem chutar assim fora da área, sabe? Pra ter uma oportunidade, nem criar, não criava. A gente tinha ali o Pedro Neto, que ele corre muito, tem o João Félix também, que a gente não confia muito, tem o Rafael Leão, que não confia muito. São três caras que a gente já não confia. E querendo ou não, a gente tem ali o Cristiano Ronaldo, que a gente não confia mais na parte física, vamos dizer assim. Os outros têm que estar correndo para ele, correto? E a bola precisa estar chegando nele mais. E durante todas as partidas ele ficou muito preso entre os zagueiros. E isso estava dando agonia, porque a bola não chegava de forma alguma nele. E acabou falando que era por culpa do técnico, que o técnico estava falando para ele ficar assim. E realmente, irmão, se o técnico tá falando isso e isso não estava ajudando em absolutamente nada, só estava piorando a situação de Portugal, pô, por que permanecer, tá ligado? Tem que mudar. Tem que mudar a forma como pensa, tem que mudar a tática durante a partida. Cara, não mudou. A gente sempre viu o mesmo Cristiano Ronaldo toda hora no mesmo lugar. Então isso, pô, não tem como. Não tem como. Foi o mesmo Portugal desde a primeira partida. Ah, não, mas Portugal ganhou. Cara, mas ganhou com bola ensaiada. Se não fosse essa bola ensaiada, acho que não teria nem saído nada de Portugal, tá ligado? Teve um momento que o Portugal não merecia passar. Portugal não merecia passar contra a Espanha. Já até esqueci qual foi a outra partida também, que ele também não merecia passar. Pô, cara, Portugal não jogou. Ele não jogou, só ficava trocando posse de bola e olha lá. Então, cara, tudo que tudo que aconteceu com Portugal, ele mereceu. Porque quem assiste realmente o futebol sabe que, mano, era a Copa pra Portugal demonstrar pelo que veio. Era a geração de Portugal, irmão. Era a geração. Mas agora a gente tem que estar vendo como é que Portugal vai estar lidando, né? Obviamente, esse técnico tem que ir embora. Vai vir o Jorge Jesus, que é um cara mais ofensivo, vamos dizer assim, né? Então a gente pode ver um Portugal mais pra cima. E isso vai ser importante, com certeza absoluta. Mas também vai ter uma troca de gerações ali. Nem sei como é que tá muito a idade, mas eu acho que no ponto de vista do ataque tem que ter algum tipo de mudança, né? Porque não conseguem ser efetivos.
né, de certa forma. É mais uma correria, né, e tudo bem, pode ter correria, mas a gente sabe que alguém mais tem que chamar a responsabilidade. Pô, irmão, eu senti muita falta do Bruno Fernandes nessa Copa do Mundo. E inclusive, também, a gente teve a substituição aqui de Portugal. Mano, Diogo Dalot também quase não jogou, né? Entrou o Semedo primeiro, para ele estar conseguindo parar o Yamal, né? No quesito de velocidade, porque ele bateu o recorde, né? Se eu não tô enganado, de velocidade dentro da Copa do Mundo. O Bernardo Silva também, ele entrou e, mano, fez absolutamente nada. Ele, em vez de colocar o time mais ofensivo, principalmente ali nos minutos finais, ele ficou mais segurando a bola e parecia que não queria tocar a bola pra frente, voltava a bola pra trás. E assim o tempo foi passando nesses minutos, né? Nos acréscimos já. E aí o Portugal perdeu a oportunidade, irmão. Cara, muito puto com o Bernardo de como ele jogou dessa forma, sabe? E, irmão, era o momento para Portugal demonstrar pro que veio. Era onde todo mundo tinha essa esperança e foi um absolutamente nada. Nada. Eu acho que também por muito culpa de seu treinador que não conseguiu, cara. Não conseguiu fazer esse Portugal jogar. Dessa vez é que nem o Gonçalo Ramos entrou, né? Por mais que ele tenha feito o gol na última partida, nos minutos finais, ele não entrou dessa vez. Ele merecia estar entrando, correto? Mas o quê? Ficou com medo de tirar o Cristiano Ronaldo novamente? Ficou com medo da pressão? Ou algo em torno disso? Pô, só pode ter sido, né? Só pode ter sido. Porque, assim, já não faz sentido. Não faz sentido. Se ele fez isso na última vez e deu certo, por que que não vai fazer de novo? Né? Talvez tomou uma chamada, pô, tem que deixar com o Cristiano Ronaldo? Talvez. Mano, mas tirasse outro. Inventasse alguma coisa. Você é o técnico. Se o cara fez o gol nos minutos finais, coloca ele de novo. Deu certo, né? Querendo ou não, vai ter que repetir. E olha, acho que vai ficar difícil aí pro Rafael Leão, talvez, achar um clube que queria ir na Europa, hein? De alto escalão. Que, irmão, ver esse cara jogar às vezes é meio bizarro, mano. Sei lá, não sei. Tem que ficar atento nesse cara aí, vamos ver. Sei que tem na Arábia Saudita de olho nele, né? Mas eu queria muito ver ele em um time maior, assim, pra poder observar mais dele. Vamos ver. Maior não, né? Porque na Liga Italiana a gente acaba não vendo tanto, né? Tem esquisito. Numa liga melhor, onde a gente pudesse observar mais em um time. Por exemplo, assistir mais a Premier League, né? Enfim, deixa isso pra lá. E agora pra falar da Espanha, cara, a gente sabe que o Yamal precisa estar melhorando. O Yamal não tá no seu melhor momento. Ele precisa estar brilhando, precisa chamar a responsa. Ele não tá sendo o jogador que ele é. Ele precisa aparecer, porque a Espanha não vai conseguir vencer sem o Yamal, sem o brilhantismo dele. Tá tendo muita jogada dando errado, né? Tá sem tempo, talvez, bola, não sei. Mas tá precisando dele. A Espanha precisa do Yamal, a Espanha precisa que o Yamal volte, cara. Porque o nível diminui muito sem ele. É a grande estrela, é onde ele chama a responsabilidade, dribla, chuta, onde ele tem tudo, né, cara? É um jogador absurdo, assim, querendo ou não. Foi um ano também pra ele se encontrar, né? Porque ele subiu. Nossa, subiu muito, ó. A altura dele, né? Ele cresceu, o corpo, tudo mais. Lesão. Lesão, ó. Ih. Então, cara, ele tá num momento de autoconhecimento, vamos dizer assim. Talvez de pressão também. Falta de lesão. Então, a Espanha precisa fazer alguma coisa pra voltar ao melhor momento. O Yarzabal também. Ele entrou nessa partida. Cara, perdeu um gol que não se pode perder, né? É o famoso gol do Endrick também. Gol que vale classificação. É, ele realmente perdeu um gol ali que não dava. E se eu não me engano, cara, ele estaria corretíssimo nas linhas. Não estaria em impedimento. E ele perdeu uma grande jogada, né? Infelizmente, se a gente for parar pra pensar nisso, seria um belo gol, né? De um belo passe também. Por conta das linhas, né? Como estariam e tudo mais. Seria muito bom pra analisar e tudo mais. Baiana também teve ali as suas oportunidades de chute. Lembrando também, cara, grande goleiro, tá? Diogo Costa conseguiu ali defender bastante. Isso foi muito bom. E salvou, né? Portugal em certos momentos também. Não só nessa partida, mas também em outras partidas da Copa do Mundo. Pedrinho, um grande jogador. Como, assim, eu sinto que ele tá um pouco desligado também. Sinto um pouco de falta dele, né? Um pouco mais. Odri tá aí daquele jeito. Laporte, Cubarci, Pô, Cucurella. Grande jogador, né? E a gente vê que a Espanha também, para cada partida, às vezes ele pode jogar diferente, né? Principalmente se não tiver o Yamal. A gente via muito o Cucurella fazendo infiltração nas linhas ali atrás dos zagueiros, e do lateral também. E agora não fazem mais isso, né? É uma coisa para ficar atento também a esses níveis de tática que pode ter, dependendo do time e de quais os jogadores vão estar dentro de campo. Bom, agora aqui a gente também tem, cara, Ferran Torres. Ele entrou na partida e errou muita coisa.
Nossa, mano, tava difícil pro Ferran Torres. Ainda faz uma falta ali pra tomar um cartão absurda. Não existe aquela falta, tá? É loucura. É, entrou em outra rotação. Por isso que eu acho que o Barça também nem quer tanto ele. Queria fazer uma transferência, né? Trocar com o Atlético de Madrid, por exemplo. A gente percebeu o porquê, né? Em certos momentos do jogo ele é uma desligada sinistra. E o Mikel Merino entrou pra resolver, né? Um belo gol. Conseguiu fazer o gol da classificação aí em cima de Portugal. Aonde também a Espanha jogou mais, vamos dizer assim. Também faltou um empenho melhor. Mas tá naquilo que a gente esperava. De uma certa forma, o jogo foi muito ruim. Não gostei do jogo. Foi meio chato de estar se assistindo, né? Portugal não criava, Espanha tinha ali os seus deslumbres, mas depois também se apagava um pouco. E no final foi isso, cara. Uma decepção. Portugal ter jogado o que jogou nessa Copa do Mundo, esperava muito mais, né? Muito mais criatividade no meio de campo, muito mais mobilidade, e realmente não foi isso. Talvez a Champions tenha custado, né? Esses três jogadores. Isso aí, galera. Mas olha uma coisa aqui. Tu viu o que o Pedro Neto faz com a chuteira? Ele literalmente corta a chuteira na parte de trás. Oh, que loucura é essa? Achei que a chuteira tinha rasgado durante a partida, mas não. Tinha um círculo lá mostrando pra onde que era pra cortar. Mano, os caras cortam até chuteira hoje em dia. Imagina, toma uma travada ali. Porque também é um tipo de proteção, correto? A gente já viu muito jogador tirando ali a chuteira um do outro naquela parte. Loucura, né? Muita loucura. Fica atento. Bem, agora a gente tem a famosa Bélgica, correto? A gente teve aí Estados Unidos e Bélgica, aonde já começou com um momento estranho, né? Ou melhor, um contexto muito estranho antes da partida, aonde o cartão vermelho foi retirado, né? E isso aí gera um grande problema, né? Mas enfim, sei lá. Vamos nem falar muito sobre isso aí não, porque, cara, bizarro, né? Bizarro. Isso não existe de forma alguma. Bom, cara, Estados Unidos e Bélgica foi um jogo bem interessante se a gente for parar pra pensar, tá? Foi um jogo bem competitivo. Gostei de ter visto um jogo de Estados Unidos e Bélgica na forma de Portugal e Espanha. Porque ambas as equipes ali tiveram oportunidade, conseguiram estar criando. E claro que, cara, o que o goleiro fez é uma parada absurda, né? Não existe isso aí que o Fritz fez. É... Cara, o que? Ele bate... nem entendi. Eu acho que ele cancelou o chute na hora. Ou bateu o pé no chão. Foi uma parada assim muito bizarra que não dá pra estar entendendo o que que ele fez, né? Cara, que lambança. Infelizmente também a gente teve um jogador que vai sair lesionado, né? Vai ficar de 7 a 8 meses sem jogar. LCA, famosa, né? Não tem como, o Naná. Infelizmente, pô, a dobra que fez ali no joelho foi um pouco absurda, né? Foi até demais e rompeu. Ele ficou bastante angustiado, né? Dentro de campo e tudo mais. Só que realmente a gente pode estar vendo, cara, os Estados Unidos até criando oportunidades para gols. A gente teve uma posse de bola ali muito interessante, cara, fazendo um 2 ali, chute, cruzamento. Foi muito legal de estar se vendo. Teve um belíssimo gol de falta, claro que resvalou, mas total mérito ali também. O Tielemans, pô, grande jogador, né? Pô, um belíssimo gol. E conseguiu construir até bastante coisa também. Infelizmente o Pulisic não vai estar conseguindo fazer absolutamente mais nada, né? Dentro dessa seleção. É isso, não tem muito o que fazer, irmão. Os Estados Unidos teve uma belíssima Copa. Eu acho que eles têm que estar realmente felizes pelo que fizeram, demonstraram um belíssimo futebol. Outras seleções não demonstraram o futebol que os Estados Unidos fez. O Pochettino ali foi um belíssimo técnico, né, dentro dessa competição para os Estados Unidos, pôde demonstrar força, né, desses jogadores. Acho que pode até estar continuando o trabalho sem nenhum problema. Vamos ver se eles vão querer, mas pô, acho que saiu muito positivo. Claro que, cara, saiu de um erro do jogador, né? Basicamente um dos gols. Então, é difícil, cara, é difícil. A Bélgica também tem muitas estrelas assim que ela consegue estar criando ali um pouco de futebol. Ela vai ter ali uma técnica maior, né, e melhor. Pô, trouxe um belíssimo jogador, né? Querendo ou não, pô, loucura. Ah, e o cara chegou pra ser titular e. Mano, QTLA. KT. Que é. Ué, qual é o nome disso aqui, pô? QTLA. Ah, tá. É o Charles. Famoso Charles, beleza? Ainda não decorei o nome do cara, não. Então vai ser Charles. Belíssimo nome. Nome diferenciado. E no final a Bélgica conseguiu estar goleando. Aí, pô, depois ainda entra o Lukaku, entra o Doku. Pô, os caras são absurdos, né? O Lukaku, o que ele fez na última partida, mudando, né? Um aspecto assim.
E pra fazer a Bélgica tá virando, foi uma loucura. E o Doku, a gente sabe que ele vai pra cima que nem louco, tem drible, tem velocidade, tem força, tem chute. O cara é um absurdo, né? E ainda tá sendo reserva e tudo mais. E é basicamente isso. A Bélgica conseguiu estar passando de fase sobre os Estados Unidos. É claro que a gente vai ter aí uma belíssima próxima partida também, no qual, caraca, vai ser um belo. Mano, a gente vai ter jogos interessantes, cara. Espanha e Bélgica, né? Bélgica tendo ali algumas oportunidades, tendo uma evolução, demonstrando físico, demonstrando força de vontade. França e Marrocos, belíssimo jogo. Noruega e Inglaterra também vai ser muito bom, tá? Vai ser um combate onde a gente vai ter o Odegaard e Haaland. A gente sabe que não tem como marcar o Haaland, né? Vai ter que marcar o Odegaard, irmão. Não tem jeito.